Ele pensou ela era ninguém, apenas uma garçonete desajeitada em um uniforme barato, invisível para um homem que governava a cidade com um punho de ferro. Mas no submundo, nada é sempre o que parece. Uma bebida derramada, um momento de cruel arrogância e uma única frase sussurrada em siciliano perfeito que parou um assassino sem coração friamente. James Ritchie, O Amanhecer de Nova York, estava prestes a aprender a lição mais cara de sua vida. Nunca humilhe uma mulher cujos segredos são mais sombrios que os seus próprios. Isso não é apenas um romance. É um acerto de contas. Assista até o fim, porque a reviravolta irá deixá-lo sem fôlego. A atmosfera dentro do L'Obsidian era sempre sufocante, apesar do ar-condicionado estar ajustado para nítidos 68 graus. Era o tipo de lugar onde a iluminação era fraca o suficiente para esconder pecados, mas brilhante o suficiente para pegar o brilho de diamantes nos pulsos de mulheres que sabiam melhor do que perguntar de onde o dinheiro vinha. Isabela alisou a frente de seu avental preto, seus dedos tremendo ligeiramente. Ela odiava noites de terça. Terça significava o círculo interno estava aqui. Na seção VIP, elevada ligeiramente acima do resto do chão como uma sala do trono, sentava James Ritchie. Aos 32, James não era apenas um chefe da máfia. Ele era uma instituição. Ele tinha o tipo de rosto que parava o trânsito. Mandíbula afiada, olhos da cor de expresso queimado e uma boca que raramente sorria, a menos que ele estivesse vendo alguém sangrar. Ele estava vestindo um terno de carvão feito sob medida que custou mais do que Isabela fez em um ano. Mesa 4 precisa de uma recarga no primitivo. Seu gerente, um homem suado chamado Carl, sibilou em seu ouvido. E pelo amor de Deus, Bella, não faça contato visual. Você sabe quão rico ele é quando ele está discutindo negócios. Eu sei, Isabela disse, sua voz mal um sussurro. Ela manteve sua cabeça baixa, pegando a garrafa de Chateau Margaux de 1995. Ela caminhou em direção à seção VIP, seus passos silenciosos no carpete felpudo. James estava cercado por 3 homens, seu conselheiro, Silvio, e 2 capitães do Bronx. A tensão na mesa era espessa o suficiente para engasgar. Desrespeito é uma doença, Silvio, James estava dizendo. Sua voz um barítono baixo, suave que vibrava através da sala. E eu não curo doenças, eu as corto fora. Isabela abordou a mesa. Ela sabia a rotina. Sirva o vinho, seja invisível, desapareça. Ela estendeu-se sobre o ombro de Silvio para reabastecer o copo de James assim que o líquido carmesim começou a fluir. Um dos capitães do Bronx bateu seu punho na mesa em um súbito ataque de raiva sobre a negociação. Esse não é o acordo que nós concordamos, Dom. O súbito solavanco bateu no cotovelo de Isabela. O tempo pareceu desacelerar. A garrafa escorregou. O vinho tinto não apenas derramou. Ele lançou-se como uma onda através da mesa, espirrando diretamente na frente da camisa social branca imaculada de James Ritchie. O silêncio que se seguiu foi mais alto que um tiro. O restaurante inteiro pareceu congelar. Garfos pararam na metade do caminho para as bocas. O pianista no canto vacilou. James lentamente olhou para seu peito, observando a mancha vermelha se espalhar como uma ferida de bala fresca. Então ele lentamente levantou seus olhos para Isabela. Ela não estava tremendo mais. Ela estava congelada. Eu sinto muito, senhor. Ela gaguejou, pegando um guardanapo instintivamente. Eu posso consertar. James pegou seu pulso. Sua pegada era como uma armadilha de aço. Ele não apertou forte o suficiente para quebrar o osso, mas o suficiente para deixá-la saber que ela era propriedade. Você pode consertar, James repetiu, sua voz perigosamente calma. Ele se levantou, imponente sobre ela. Ele estava bem acima de 6 pés, uma parede de músculo e colônia cara. Você pensa que pode consertar um terno de $5.000 com um guardanapo de papel? Foi um acidente, Isabela disse, seus olhos encontrando os dele. Esse foi o primeiro erro dela.
Você não olhou o diabo nos olhos. James zombou, olhando para ela com puro, não adulterado desgosto. Olhe para você, patética. Você sabe quanto este vinho custa? Mais do que sua vida vale. Ele soltou seu pulso com um empurrão que a enviou cambaleando para trás. Ela recuperou seu equilíbrio contra a cadeira, mas a humilhação já estava queimando suas bochechas. Limpe isso, James latiu. Ele gesticulou para o chão onde vinho havia gotejado em seus sapatos de couro italiano. De joelhos. O restaurante assistiu. Ninguém se moveu para ajudar. Carl, o gerente, estava escondido na cozinha. Isabela olhou para ele. Uma faísca de algo perigoso brilhou em seus olhos verdes. Algo que não pertencia nos olhos de uma garçonete ganhando salário mínimo. Eu disse. James deu um passo mais perto, sua voz caindo para um rosnado ameaçador. Ajoelhe-se e limpe meus sapatos. Talvez então eu não tenha você jogada no beco com o resto do lixo. Isabela olhou para o guardanapo em sua mão. Então ela olhou para a inclinação arrogante de seu queixo. Ela respirou. A postura submissa desapareceu. Seus ombros se endireitaram, seu queixo se ergueu. Ela soltou o guardanapo. Ele flutuou até o chão, caindo em seu sapato. Não, ela disse. A palavra pairou no ar. O queixo de Silvio caiu. James piscou, genuinamente confuso por uma fração de segundo. Com licença? James entrou em um espaço pessoal irradiando ameaça. Você acabou de dizer não para mim? Eu disse não. Isabela repetiu. Sua voz não estava tremendo. Estava frio, frio como gelo. Eu pedi desculpas. Foi um acidente causado pelo temperamento do seu associado. Eu não vou me degradar por seu ego. James, usando seu primeiro nome, foi o prego final no caixão. James pegou um copo de água da mesa e espirrou diretamente em seu rosto. O choque fez Isabela ofegar, água escorrendo de seus cílios, arruinando sua maquiagem. Você está demitida, James cuspiu. Saia da minha vista antes que eu tenha você arrastada para fora. Ele virou suas costas para ela, dispensando-a como se ela fosse nada. Silvio, me arranje uma camisa nova e arranje alguém para sanitizar esta área. Ela cheira a pobreza. Isabela ficou lá por um batimento cardíaco, água escorrendo por seu nariz. A vergonha estava lá, sim, mas estava sendo rapidamente consumida por uma fúria branca e escaldante. Ela limpou seu rosto com sua mão. Cuidado, Don Richie, ela disse. James parou. Ele virou sua cabeça ligeiramente, zombando dela. Você está me ameaçando, garçonete. Isabela deu um passo mais perto, invadindo seu espaço agora. Ela se inclinou, seus lábios a polegadas de seu ouvido, para que apenas ele e Silvio pudessem ouvir. Quando ela falou, o inglês havia sumido. Ela mudou para um dialeto de siciliano tão antigo, tão específico das vilas de montanha perto de Polmo que apenas a velha guarda o usava. Langua, ela sussurrou. Sangue não pode ser enxaguado com água. James congelou, seus olhos se arregalaram, suas pupilas dilatando amplamente. Aquilo não era apenas um provérbio. Era o lema da família do sindicato do crime Vitiello, a família que seu pai havia exterminado 20 anos atrás. A família que era suposta estar extinta. Isabela recuou, um sorriso sombrio e satisfeito brincando em seus lábios. Ela alcançou em seu avental, tirou sua etiqueta de nome e jogou-a na mesa ao lado do vinho derramado. Fique com o troco, ela disse em inglês. Ela virou em seu calcanhar e saiu do restaurante. Seu passo não era mais o de uma garçonete. Era a caminhada de uma rainha, deixando uma corte de justiça. James ficou paralisado. Seu coração martelava contra suas costelas. Ele olhou para Sylvia. Silvio parecia que ele havia visto um fantasma. Dom, Sylvia sussurrou. Ela acabou de... James olhou para a porta onde ela havia desaparecido. Suas mãos, geralmente firmes com uma arma, estavam tremendo. Encontre-a, James ordenou, sua voz rouca. Não a machuque. Apenas encontre-a agora.
James Wright não dormiu naquela noite. Ele sentou em seu escritório na cobertura com vista para Manhattan, um copo de bourbon intocado em sua mesa. A filmagem de segurança do restaurante estava passando em loop na tela enorme na parede. Ele assistiu ao derramamento. Ele assistiu à humilhação, mas principalmente ele assistiu à caminhada, a maneira como ela se movia. Isso o estava incomodando a noite toda. Não era o arrastar de pés de uma serva. Era treinado, preciso eficiente. Nós temos um problema, chefe. Silvio entrou parecendo pálido. Ele jogou uma pasta manila na mesa. Diga-me, você a encontrou? James disse, não desviando o olhar da tela. Nós encontramos quem ela disse que era. Silvio disse, servindo-se uma bebida. Sarah Jenkins, nascida em Ohio. Número de segurança social confere. Endereço é um apartamento degradado no Queens. Trabalha turnos duplos. Paga impostos. E é tudo falso, Silvio disse. Falso de alta qualidade, mas falso. Eu verifiquei suas impressões digitais do copo de vinho que ela tocou. James finalmente virou sua cadeira. E nada no banco de dados do Cecil escreva, mas eu tenho um contato na Interpol. Eu pedi um favor. Silvio deu um longo gole em sua bebida. O nome dela não é Sarah, é Isabella Vitiello. O ar saiu da sala. Impossível, James disse categoricamente. Meu pai queimou a propriedade Vitiello até o chão em 04. Todos morreram. O amanhecer, sua esposa, os 2 filhos e a filha. O corpo da filha nunca foi encontrado. Silvio corrigiu. Eles assumiram que ela virou cinzas. Ela tinha 12 anos, Dom. Ela teria 24 agora. James olhou de volta para a tela, para a mulher com o avental preto. Isabella Vitiello, a filha do homem que havia assassinado o tio de James, o herdeiro da única família que realmente havia ameaçado o Império Ritchie. E ele tinha acabado de jogar água em seu rosto e dito a ela que ela cheirava a pobreza. Se ela é uma Vitiello, James disse, sua mente acelerando. Ela não está aqui esperando mesas por gorjetas. Ela está aqui para um golpe. Isso é o que eu pensei. Silvio disse, mas olhe para isso. Ele deslizou uma foto pela mesa. Era uma foto de vigilância granulada tirada 3 semanas atrás, fora de um armazém no distrito de empacotamento de carne. Ela mostrava Isabela usando um moletom de capuz em pé sobre 3 homens inconscientes, traficantes russos que estavam invadindo o território Ritchie. Ela os eliminou? James perguntou claramente. Ossos quebrados, concussões, sem mortes. Ela os deixou amarrados para a polícia. Silvio disse, Dom, ela não está trabalhando contra nós. Ela tem limpado nossa bagunça nas margens por meses. Ela está agindo como uma vigilante. James se levantou e caminhou até a janela. As luzes da cidade borravam diante dele. Ele sentiu uma estranha sensação em seu peito, uma mistura de medo e uma curiosidade inebriante e perigosa. Por quê? James murmurou. Se ela quer vingança, por que me ajudar? Talvez ela queira matar você mesma, Silvio sugeriu. Talvez ela esteja aguardando você para a sobremesa. James pegou sua jaqueta. Pegue o carro. Onde estamos indo? Queens, James disse, verificando o carregador de sua pistola. Eu preciso pedir desculpas. E então eu preciso saber por que a última Vitiello ainda não colocou uma bala em minha cabeça. O prédio de apartamentos no Queens era um bloco de tijolos desmoronando que cheirava a repolho cozido e cigarros velhos. Estava longe dos palácios que a família Vitiello costumava possuir na Sicília. James subiu sozinho. Ele disse a Silvio e aos guardas para esperarem na rua. Isso precisava ser tratado cara a cara. Ele alcançou o apartamento 4B. A porta estava com a pintura descascando. Ele não bateu. Ele abriu a fechadura com uma chave de tensão que ele mantinha em seu chaveiro. Um velho hábito de seus dias mais jovens e selvagens. A porta rangeu. O apartamento estava escuro. Estava esparsamente mobiliado. Um colchão no chão, uma mesa, uma cadeira. Mas uma parede estava coberta de mapas. Mapas da cidade. Mapas de suas operações. Você é barulhento para um assassino.
Uma voz disse das sombras. James congelou. Ele não a tinha ouvido. Isabela estava sentada no canto, na soleira da janela. Ela não estava mais vestindo o uniforme de garçonete. Ela estava vestindo calças táticas pretas e uma regata justa. Em sua mão, repousando casualmente em seu joelho, estava uma Glock 19 suprimida. Isabela, James disse, mantendo suas mãos visíveis. Você sabe meu nome, ela disse, sua voz desprovida do medo que ela havia fingido no restaurante. Levou tempo suficiente. Seu pai era mais afiado. Meu pai era um açougueiro, James disse, entrando na sala. E o que você é, James? Ela se levantou. Ela era menor que ele, mas nesta sala ela se sentia como a gigante. Você é apenas o homem que intimida garçonetes para se sentir grande? Eu não sabia, James disse. Foi o mais perto que ele chegou de um pedido de desculpas em anos. Eu vim para conversar. Converse rápido, Isabela disse, levantando a arma ligeiramente. Porque meu turno começa em 1 hora, e ao contrário de você, eu trabalho para viver. Por que você está aqui? James perguntou. Por que você está eliminando os russos em meu território? Por que você não me matou? Isabela riu. Era um som seco, humilhante. Você pensa que eu quero seu trono? Você pode ficar com ele. Ele é feito de ossos. Ela caminhou mais perto dele, a arma nunca vacilando. Eu não estou aqui por você, James. Eu estou aqui porque o homem que realmente matou minha família, o homem que manipulou seu pai para começar aquela guerra, está de volta em Nova York. James franziu a testa. Meu pai começou a guerra porque seu pai roubou os carregamentos do porto. Meu pai nunca roubou nada. Isabela cuspiu. Foi uma armadilha pelos russos, especificamente por um homem chamado Vulov. O nome atingiu James como um golpe físico. Vulov era seu novo fornecedor, o homem com quem ele deveria assinar um acordo de bilhões de dólares na sexta-feira. Você está mentindo, James disse, embora a dúvida já estivesse se infiltrando. Estou? Isabela alcançou em seu bolso e jogou um pendrive para ele. Ele o pegou. Ouça os arquivos de áudio nisso. Volkov está jogando com você. Ele vai usar suas raízes para mover uma bomba suja para a cidade. Então vendê-lo para os federais para limpar sua própria ficha. Ele destrói o Império Rich e a cidade em um movimento. James agarrou o pendrive. Por que me dizer? Por que não me deixar queimar? Isabela olhou para ele e por um segundo a máscara dura escorregou. Ele viu a garota cansada e solitária por baixo da soldado. Porque esta cidade é minha casa também, ela disse suavemente. E porque eu vi você 3 anos atrás no parque, você deu seu casaco para um homem sem teto. Eu percebi então que você não era seu pai. Ela endureceu seu olhar novamente. Mas hoje no restaurante você me provou errado. Você é exatamente como ele. Bella. James deu um passo à frente. Clique. O som de uma porta sendo chutada ecoou do corredor. Botas pesadas trovejaram nas escadas. Você trouxe amigos? Isabela sibilou, seus olhos disparando para a porta. Não, James disse, sacando sua própria arma. Meus homens estão lá fora. Isabela checou a janela. Seus homens estão mortos, James. Eu posso ver os corpos daqui. O sangue de James correu frio. Vulov, Isabela percebeu. Ele deve ter estado rastreando você. Ele sabe que você está aqui. Balas despedaçaram a porta de madeira do apartamento. Lascas voaram como estilhaços. Abaixe-se! James rugiu. Investindo contra ela. Ele derrubou Isabela no chão assim que uma saraivada de tiros automáticos rasgou a sala, destruindo os mapas, a lâmpada e a janela. Eles aterrissaram em um emaranhado de membros atrás do colchão virado. Por um momento, seus rostos estavam a polegadas de distância. Ele podia sentir o cheiro dela. Baunilha e óleo de arma. Saia de cima de mim! Isabela rosnou, empurrando-o. Nós temos que nos mover! James gritou por cima dos tiros. Escada de incêndio bloqueada, ela disse, puxando um segundo carregador de sua bota.
Nós temos que lutar para descer. Ela olhou para ele, seus olhos verdes em brasa. Tente não arruinar seu terno, Don Ritchie. Ela sorriu presunçosamente. E pela primeira vez em sua vida, aterrorizado e com adrenalina bombeando. James Ritchie sorriu. Depois de você, garçonete. O corredor fora do apartamento 4B era uma caixa de extermínio. A madeira do batente da porta estilhaçou-se enquanto outra rajada de balas mastigava o gesso. James Ritchie, um homem acostumado a comandar exércitos, encontrou-se recebendo ordens da mulher que ele havia tentado humilhar uma hora atrás. Em 3, Isabela gritou por cima do rugido ensurdecedor de rifles de assalto. Ela puxou o pino de uma granada de efeito moral que ela havia recuperado de um compartimento escondido sob as tábuas do chão. Cubra seus olhos. 1, 2, 3. Ela jogou o cartucho no corredor. Um segundo depois, uma luz branca cegante e um estrondo trovejante sacudiram o prédio. Gritos de confusão irromperam dos assassinos russos. Mova-se! Isabela agarrou a cara-jaqueta de terno de James e o puxou para cima. Eles irromperam no corredor. James levantou sua arma, atirando com precisão praticada. Pop, pop, pop. 3 homens caíram, agarrando seus peitos. Mas havia mais subindo as escadas. Telhado! Isabela gritou, chutando um russo que estava travando no joelho e batendo o cabo de sua arma em sua têmpora. Ela se moveu como água, fluida, mortal e imparável. Eles correram pela escadaria, balas mordiscando seus calcanhares. Eles irromperam no telhado de papel alcatroado, o ar frio da noite do Queens enchendo seus pulmões. O horizonte de Manhattan brilhava na distância, zombando deles. Estamos presos, James rosnou, escaneando o perímetro. É uma queda de 4 andares para você. Talvez, Isabela ofegou. Ela correu até a beira do telhado, onde um cabo de construção pesado estava armado para um prédio vizinho, uma antiga fábrica têxtil. Ela prendeu um mosquetão de seu cinto na linha. Segure-se em mim apertado. James olhou para o cabo fino, então para a mulher. Você é insana. Eu estou viva, ela retrucou. Faça uma escolha, chefe. Morra aqui em seu couro italiano ou pule. A pesada porta de metal atrás deles começou a ceder enquanto os russos a arremetiam. James praguejou, guardou sua arma no coldre e envolveu seus braços na cintura de Isabela. Seu corpo estava tenso, músculo sólido sob o equipamento tático. Ele enterrou seu rosto na curva de seu pescoço. Pule! Eles se lançaram do parapeito. O vento rugiu nos ouvidos de James. Por 3 segundos, eles estiveram sem peso, deslizando rapidamente através do beco, suspensos por um único fio. Tiros irromperam do telhado que eles haviam acabado de deixar, balas unindo por eles como vespas raivosas. Eles atingiram o telhado oposto com força. Isabela absorveu o impacto com um rolamento, arrastando James com ela. Ele gemeu enquanto seu ombro batia em uma unidade de ventilação. Para cima! Ela comandou, não dando a ele um segundo para respirar. Eles terão olhos na rua em 2 minutos. Eles desceram apressadamente a escada de incêndio da fábrica, aterrissando em um beco escuro, cheio de lixo. Isabela não parou. Ela o levou a um sedã enferrujado e indistinto coberto por uma lona atrás de uma lixeira. Este é seu carro alegórico? James perguntou, fazendo uma careta enquanto agarrava seu ombro. Ele sentiu calor se espalhando por sua camisa. Sangue, um arranhão mais profundo. É um carro fantasma. Sem placas, motor indetectável, Isabela disse, arrancando a lona. Entre! Ela fez uma ligação direta no carro em menos de 10 segundos. Enquanto o motor rugia para a vida, um SUV preto parou com um guincho na boca do beco. 2 homens se inclinaram com submetralhadoras. Abaixe-se! James gritou, empurrando a cabeça de Isabela em direção ao volante, enquanto a janela traseira se estilhaçava em 1000 diamantes. Isabela não hesitou. Ela bateu o carro em marcha a ré, pneus fumegando. Ela não recuou. Ela bateu neles.
O sedã enferrujado colidiu na frente do caro SUV com um estrondo que sacudiu os ossos, esmagando o radiador do SUV e enviando o atirador rolando. Ela mudou as marchas e acelerou, saindo do beco e se fundindo na estrada principal, desaparecendo no trânsito do Queens antes que os russos pudessem se recuperar. James afundou no banco do passageiro, a adrenalina diminuindo, substituída por uma dor lancinante. Ele olhou para Isabela. Seu rosto estava fixo em uma máscara de concentração, iluminado pelas luzes da rua que passavam. Você dirige como uma maníaca, ele murmurou, sua voz tensa. Eu dirijo como uma sobrevivente, ela corrigiu. Ela olhou para o ombro dele. Você está sangrando na minha tapeçaria. Eu vou comprar um carro novo para você, ele grunhiu, agarrando a ferida. Você não pode comprar nada agora, James, ela disse, sua voz caindo. Verifique seu telefone. James puxou seu smartphone com sua mão boa. Sem sinal. Eles bloquearam seu SIM, Isabela disse. E olhe as notícias. Ela ligou o rádio do carro. Notícias de última hora esta noite. Uma explosão massiva nos armazéns de transporte Ritchie no Bronx. A polícia está relatando múltiplas vítimas. Relatos não confirmados afirmam que James Ritchie, o suposto chefe da família, foi assassinado em um tiroteio de gangues no Queens. James olhou para o rádio. Eles pensam que eu estou morto. Vulov se move rápido, Isabela disse, segurando o volante até seus nós dos dedos ficarem brancos. Ele eliminou seu armazém para sua renda e ele colocou o ataque em você para cortar a cabeça da cobra. Até amanhã de manhã, ele reivindicará seu território. James sentiu uma raiva fria se instalar em sua barriga. Seu império estava queimando. Seus homens estavam mortos, e a única pessoa que o mantinha vivo era a mulher que ele havia tratado como lixo. Onde estamos indo? James perguntou. Minha cobertura é uma fortaleza. Nós vamos para lá. Sua cobertura é o primeiro lugar que eles vão procurar, Isabela disse balançando a cabeça. E seu chefe de segurança? Quem você pensa que deu a Volkov sua localização esta noite? James ficou em silêncio. A traição doeu mais do que a ferida de bala. Então onde? Ele perguntou. Isabela virou o carro para uma estrada escura, sem iluminação, saindo da cidade. Em algum lugar que ninguém procura por um bilionário, ela disse. Minha casa de infância. A casa de infância não era uma casa. Era uma cabana abandonada nos bosques do interior de Nova York, milhas da estrada pavimentada mais próxima. Estava congelando, empoeirado, e cheirava a pinho e velhas memórias. Isabela chutou a porta e conduziu James para dentro. Ela acendeu uma lâmpada de querosene, lançando longas sombras dançantes contra as paredes de toras. Sente-se, ela ordenou, apontando para uma mesa de madeira resistente. James afundou no banco. A adrenalina havia passado completamente, deixando-o exausto e com dor. Seu ombro estava latejando. Isabela desapareceu em um quarto nos fundos e retornou com um kit de primeiros socorros que parecia pertencer a um médico de combate. E chamava não a uma garçonete. Ela colocou uma garrafa de uísque barato na mesa. Beba, ela disse. Eu não tenho anestesia. James deu um longo gole do uísque. Queimou ao descer, mas atenuou a ponta da dor. Ele a observou enquanto ela cortava sua camisa arruinada, a peça personalizada de $5.000 com a qual ele estava tão preocupado antes. Agora eram apenas trapos ensanguentados. Você é boa nisso, James observou enquanto ela limpava a ferida com iodo. Suas mãos estavam firmes, seu toque surpreendentemente gentil apesar de suas palavras duras. Eu tive que aprender, Isabela disse não encontrando seus olhos. Ou quando você está fugindo aos 12 anos, você aprende a costurar seus próprios cortes. Conte-me, James disse, fazendo uma careta enquanto a agulha perfurava sua pele. Conte-me sobre aquela noite. O fogo. Isabela parou. A agulha pairou no ar. Por um momento, o silêncio na cabana era pesado.
Eu estava escondida na despensa, ela sussurrou. Eu ouvi seu pai gritando. Ele estava exigindo saber onde estava o livro Razão. Meu pai não o tinha porque Vulov já o havia roubado. Ela retomou a costura, sua mandíbula apertada. Eu ouvi os tiros, 4 deles. Então o cheiro de gasolina. Eu rastejei para fora pela janela do porão. Eu corri para a floresta e não parei de correr por 3 dias. James observou seu perfil, a curva suave de seu nariz, a expressão feroz de sua testa. Ele percebeu com um sobressalto que ela era bonita. Não da maneira plástica polida das mulheres com quem ele geralmente namorava, mas de uma maneira crua e elemental. Eu cresci odiando o nome Hit, ela continuou. Eu treinei por 12 anos para matar você. Eu aprendi artes marciais, tiro ao alvo, espionagem. Eu consegui um emprego em seu restaurante favorito apenas para aprender sua agenda. Por que você não fez isso? James perguntou suavemente. Você serviu vinho para mim por 6 meses. Você poderia ter me envenenado. Você poderia ter me esfaqueado com uma faca de bife. Isabela amarrou o ponto e cortou a linha. Ela finalmente olhou para ele. Seus olhos verdes estavam nadando com emoções conflitantes. Porque eu observei você, ela disse. Eu vi você pagar pela cirurgia da filha de seu motorista. Eu vi você recusar a traficar pessoas mesmo quando as outras famílias o pressionaram. Eu percebi que, embora você seja um idiota arrogante e mimado, você não é capaz. Você não é seu pai. James soltou um fôlego que ele não sabia que estava prendendo. Ele estendeu a mão, sua mão cobrindo a dela na mesa. Ela não se afastou. Eu sinto muito, ele disse, sua voz rouca de emoção. Por hoje, pela maneira como eu o tratei. Por tudo que minha família tirou da sua. Sua Isabela olhou para sua mão. Era grande, calejada e atualmente coberta em seu próprio sangue. Desculpas não consertam o passado, James. Ela disse silenciosamente. Mas consertar o futuro talvez. Ela puxou sua mão e se levantou, andando pelo pequeno quarto. Folk não está apenas tomando seu território, ela disse, voltando para o modo soldado. O pendrive que eu te dei, ele contém projetos. Ele está trazendo um carregamento de armas químicas amanhã à noite pelos docas de Jersey. Ele planeja detonar uma no distrito financeiro e culpar a guerra da família Ritchie. Ele quer exterminar a velha guarda e trazer o caos russo. James se levantou, ignorando o protesto de seus músculos. A realidade da situação o sóbrio instantaneamente. Se ele fizer isso, os federais virão sobre nós com a força de Deus. James disse, não haverá uma família Ritchie restante ou uma cidade. Exatamente. Isabela disse, nós temos que parar o carregamento. Nós, James levantou uma sobrancelha. Eu não tenho homens, nem recursos. Eu sou um homem morto andando. Você me tem, Isabela disse simplesmente. Ela caminhou até uma tábua solta no canto e a levantou. Abaixo dela jazia um pequeno arsenal, rifles de assalto, óculos de visão noturna e explosivos. James olhou para o esconderijo. Você realmente estava planejando me matar. Eu gosto de estar preparada. Ela encolheu os ombros, jogando para ele uma pesada espingarda de combate. Mas agora nós vamos usar isso para retomar sua cidade. James pegou a arma. Ele olhou para a garçonete, a guerreira de pé diante dele. A dinâmica de poder havia mudado completamente. Ele não era o chefe aqui. Ele era o parceiro. E pela primeira vez em sua vida, ele confiou em alguém completamente. Ok, parceira. James sorriu, uma expressão perigosa e lupina retornando ao seu rosto. Qual é o plano? Isabela desenrolou o mapa na mesa. Amanhã à noite, a Estrela Vulgar atraca no Cais 9. Nós não apenas paramos o carregamento. Nós capturamos Vulov e nós o fazemos confessar tudo na câmera. Apenas nós dois contra um exército, James perguntou. Isabela puxou uma faca de sua bota e a enfiou no mapa bem sobre o Cais 9. Não apenas nós dois, ela disse, um brilho misterioso em seu olho. Eu fiz alguns amigos enquanto eu estava vivendo nas sombras. Pessoas que a máfia esqueceu. Pessoas que você esqueceu. Ela tirou um telefone pré-pago e discou um número.
É o fantasma, ela disse no telefone. Acordem os garotos. Nós temos uma guerra para vencer. Os faróis de 3 veículos cortaram a escuridão total da floresta, iluminando a frente da cabana abandonada. James instintivamente alcançou a espingarda, mas Isabela colocou uma mão tranquilizadora em seu braço. Relaxe, ela disse. A cavalaria está aqui. As portas dos veículos abriram. Saiu um grupo de pessoas que parecia menos uma força de ataque de elite e mais o elenco de uma peça trágica. Havia um velho apoiado pesadamente em uma bengala, um adolescente em uma cadeira de rodas com um laptop amarrado ao seu peito, e um homem enorme e corpulento, cujo rosto era um mapa rodoviário de velhas cicatrizes. James apertou os olhos. Ele os reconheceu. O velho era Saul, um lendário limpador da máfia que havia sido descartado pelo pai de James 10 anos atrás, quando a artrite tomou suas mãos. O gigante era Brick Bronson, um ex-executor que havia sido demitido por se recusar a machucar uma mulher. Você os coletou, James percebeu, pisando na varanda. As pessoas que jogamos fora. O lixo de um homem é o exército de outra mulher, Isabela disse descendo os degraus para cumprimentá-los. A tensão era palpável enquanto James a seguia. Brick Bronson enrijeceu, seus punhos maciços cerrando-se ao ver o amanhecer. Saul cuspiu no chão. Você tem muita coragem para trazê-lo aqui, fantasma. Saul rosnou, olhando para James com desprezo. Seu velho é a razão pela qual eu como comida de gato em um trailer park. Ele não é o pai dele, Saul, Isabela disse firmemente de pé entre eles. E esta noite, ele não é o amanhecer. Ele é apenas um homem que quer salvar sua cidade. E ele está disposto a pagar pelo privilégio. Ela olhou de volta para James. James entendeu. Ele deu um passo à frente, abaixando sua arma. Ele olhou para o grupo esfarrapado, homens e mulheres que sua família havia mastigado e cuspido. Eu não posso mudar o que meu pai fez, James disse, sua voz projetando o comando apesar de suas lesões. E eu não posso desfazer a negligência que eu mostrei a vocês. Mas Vuló vai queimar esta cidade hoje à noite. Se vocês nos ajudarem a detê-lo, eu não vou apenas dever um favor a vocês. Eu lhes devo um futuro, pensões duplas para todos. Reintegração, respeito. Ele olhou para Brick e um pedido de desculpas. Você estava certo em recusar aquela ordem, Bronson. Você tinha mais honra do que o homem que a deu. Brick olhou para ele por um longo momento, então lentamente acenou com a cabeça. Eu estou dentro. Estamos todos dentro, o garoto na cadeira de rodas disse, tocando seu teclado. Meu nome é Jinx. Eu já hackei as câmeras da autoridade portuária. A estrela vulgar está atracada no Cais 9, mas Dom está rastejando com russos. Pelo menos 50 mercenários fortemente armados. 50 contra 6, James notou secamente. Eu gosto dessas chances. Nós não precisamos lutar contra todos os 50, Isabela disse, levando-os de volta para dentro para o mapa. Nós só precisamos cortar a cabeça da cobra. A sessão de planejamento foi intensa. Isabela não era apenas uma participante. Ela era a general. Ela comandava a sala com uma autoridade natural que fazia o peito de James doer com uma estranha mistura de orgulho e arrependimento. Ela nasceu para liderar e ele a tinha feito esfregar o chão. Enquanto a equipe se dispersava para preparar o equipamento, James encontrou Isabela na sala dos fundos, carregando carregadores para uma MP5 personalizada. Você é incrível, ele disse silenciosamente. Isabela não olhou para cima, mas suas mãos pararam por uma fração de segundo. Eu estou sobrevivendo. Há uma diferença. Não! James se aproximou, prendendo-a gentilmente contra a bancada. O ar entre eles estalou. Eu estive cercado por capitães e soldados minha vida inteira. Nenhum deles comanda lealdade como você. Você salvou essas pessoas. Eles me salvaram, ela sussurrou, finalmente olhando para cima. Seus olhos verdes procuraram seu rosto. Quando eu não tinha nada, eles me deram uma família. Algo que você não entenderia. Eu acho que estou começando a entender, James disse.
Ele estendeu a mão, seu polegar roçando sua maçã do rosto, limpando uma mancha de óleo de arma. Isabela, se nós sobrevivermos esta noite. Não, ela o parou, sua respiração engasgando. Não faça promessas em uma zona de guerra, James. É azar. Não uma promessa, ele murmurou, inclinando-se até que suas testas se tocassem. Um fato. Quando isso acabar, você não vai desaparecer de novo. Eu não vou deixar você. Por um momento, a assassina se derreteu. Ela se inclinou para seu toque, fechando seus olhos. Foi um breve momento de paz roubado no olho do furacão. Carregue, chefe. Ela disse suavemente, afastando-se e empurrando um colete tático em seu peito. Tente não ser atingido desta vez. Eu estou 100 pontos. James sorriu, puxando o Kevlar preto sobre sua cabeça. Ele se sentiu diferente, né? Ele não estava usando um terno de $5.000. Ele estava usando equipamento tático de segunda mão, cercado por párias prestes a entrar em uma armadilha mortal. E ele nunca se sentiu mais poderoso. O Cais 9 era uma fortaleza de aço enferrujado e sombras. O enorme navio de carga, estrela vulgar, pairava sobre o doca como um leviatã negro. A chuva havia começado a cair, molhando o concreto e transformando as luzes de sódio amarelas em halos nebulosos. Jinx, mate os olhos. A voz de Isabela crepitou no fone de ouvido de James. Luzes apagadas em 3, 2, 1. Um zumbido ecoou através do doca, enquanto a rede elétrica principal morria. O cais mergulhou na escuridão. Mova-se, James sussurrou. Ele e Brick se moveram em direção ao portão principal, usando os contêineres de transporte como cobertura. Em uma torre de guindaste a 300 jardas de distância, Isabela jazia prostrada com um rifle sniper com mira térmica cobrindo seu avanço. 2 tangos no posto de controle, Isabela relatou, fazendo o tiro. 2 balas suprimidas uniram pelo ar. Os guardas no portão caíram simultaneamente, silenciados antes de atingirem o chão. Claro, ela disse. Vá. James e Brick violaram o perímetro. Eles se moveram eficientemente, uma dupla mortal e silenciosa. Eles alcançaram o armazém secundário, onde o carregamento estava sendo descarregado. Lá dentro, a cena era caótica. Mercenários russos estavam gritando em confusão sobre a queda de energia, ligando lanternas. Agora, James sinalizou. Saul, posicionado na parte traseira do armazém, acionou o desvio. Uma explosão massiva rasgou o depósito de combustível do outro lado do cais. O chão tremeu. Emboscada. Um comandante russo gritou, posições defensivas. Enquanto os mercenários corriam em direção ao fogo, James e Brick abriram fogo pelo flanco. Foi um massacre. Pegos de surpresa e cegados pela escuridão, os russos recuaram. James lutou com uma ferocidade que ele não havia explorado desde que era um soldado de rua em seus 20 anos. Ele se moveu pelo armazém, seus movimentos sincronizados com o fogo de sniper de Isabela de cima. Toda vez que um inimigo aparecia para flanqueá-lo, eles eram derrubados por uma bala do céu. Eu te peguei, a voz dela sussurrou em seu ouvido. Continue se movendo. Eles alcançaram o escritório central, uma sala com paredes de vidro com vista para o chão do armazém. Era aqui que Fallov estaria. Brick, segure as escadas, James ordenou. Eu vou subir. James chutou a porta do escritório para abrir, sua arma levantada. Vulov, ele rugiu. A cadeira atrás da mesa girou com lentidão deliberada. Não era Volkov, era Silvio. James enrijeceu. Sua respiração engasgou. Seu conselheiro, seu amigo mais velho. O homem que havia ficado ao lado dele através de sangue e fogo, agora estava à vontade, rolando vodka em um copo de cristal, sorrindo como se fosse uma piada particular. Olá, Dom, Silvio disse. Você está horrível. Esse colete não te cai bem. Onde está Vulov?
James exigiu, abaixando seu rifle uma fração. O que é isso? Já no ar, Silvio respondeu. Ele odeia mau tempo. Eu fiquei pelo momento. O entendimento atingiu como uma lâmina. Você deu a ele os códigos. Eu dei. Silvio se levantou imperturbável. Você estava estrangulando a família com sua consciência. Sem drogas, sem tráfico. Vulov me ofereceu a cidade. Eu abri a porta. Eu confiei em você, James disse, a fúria rachando sua voz. E isso, Silvio zombou, foi sentimental. Com um estalar de dedos, 4 comandos russos emergiram, armas treinadas. James não se moveu. Solte, Silvio disse levemente, ou meu atirador mata sua garçonete. O sangue de James gelou. Depois de um longo segundo, ele colocou o rifle no chão e o chutou para longe. Estática explodiu sobre as comunicações. Grito de Brick, tiros, então nada. Silvio atravessou a sala e golpeou James com força, jogando-o no chão. Leve-o para o container, ele ordenou. Nós vamos terminar isso de forma organizada. James acordou amarrado a um pilar de aço sob luz de emergência vermelha. Isabela estava amarrada oposta a ele, machucada, sangrando, furiosa. Eles usaram granadas de atordoamento, ela murmurou. Entre eles sentava um dispositivo com um temporizador digital em contagem regressiva. 14 minutos. A bomba suja, James sussurrou. Isabela lá sentiu. Uma explosão, 2 problemas resolvidos. Eu sinto muito, ele disse roucamente. Não, ela retrucou. Nós temos tempo. Ela se inclinou para a frente. Eu menti sobre não ameaçar você. Eu carrego uma lâmina de cerâmica na parte inferior de minhas costas. Alcance-a. Contra pânico e dor, James tateou até seus dedos se fecharem ao redor da lâmina. As abraçadeiras se romperam logo após 9 minutos. Ele a soltou instantaneamente. Eles olharam para a bomba, então para as portas seladas. Há uma saída, Isabela disse, calma se instalando em suas feições. James encontrou seus olhos. Diga-me, você não vai gostar. Isabela alcançou em sua bota e puxou um pequeno telefone flip antiquado. Não era o telefone descartável que ela usou antes. Este era banhado a ouro com um único emblema gravado na parte de trás. Uma mão negra. Os olhos de James se arregalaram. Essa é a linha de emergência do meu pai? Ela disse o interruptor do homem morto Vitiello. Ele se conecta diretamente à comissão. O alto conselho das 5 famílias. A comissão pensa que nós 2 estamos mortos, James disse. Exatamente. Isabela abriu o telefone. Mas se eu fizer esta ligação, estou alertando-os que uma Vitiello está viva e que um Rich está com ela. Isso invoca um ataque a este local. Eles enviarão os limpadores para exterminar todos neste cais para proteger a máscara. Volkov, Silvio e nós. Destruição mútua assegurada, James respirou. Ela para a bomba, Isabela disse, seu polegar pairando sobre o botão de chamada. A comissão tem bloqueadores que bloqueiam todos os sinais de detonação na área antes de eles atacarem. Mas eles nos matarão, James. Eles não nos deixarão ir embora. Ela olhou para ele, olhos cintilando com lágrimas que ela se recusou a derramar. É a única maneira de salvar a cidade, para salvar as pessoas inocentes. James deu um passo mais perto. Ele pegou sua mão, aquela segurando o telefone. Faça isso, ele disse. Isabela procurou seus olhos. Você está disposto a morrer por uma cidade que o teme? Eu estou disposto a morrer, James disse, inclinando-se e beijando sua testa. Porque pela primeira vez, eu estou de pé ao lado de alguém que vale a pena morrer. Isabela soltou um suspiro trêmulo. Ela apertou o botão. Adeus, James. Ainda não, ele sussurrou. Enquanto ela colocava o telefone em sua orelha, um barulho alto soou na porta do container. A pesada barra de travamento estava sendo levantada. Isabela congelou. Ela não falou ao telefone. As portas se abriram. Silvio estava lá presunçoso, flanqueado por 2 guardas. O tempo está quase acabando. Eu só queria dizer adeus pessoalmente antes que eu... Ele parou.
Ele viu James e Isabela de pé livres lado a lado. Ele viu o telefone dourado na mão de Isabela. O rosto de Silvio ficou branco. Ele reconheceu o telefone. Todo mafioso conhecia a lenda do telefone preto é. Você, Silvio gaguejou. Você não. Eu acabei de ligar para a comissão, Silvio. Isabela disse. Sua voz como a própria morte. Eles estão rastreando o sinal. Eles estarão aqui em 3 minutos. E você sabe o que eles fazem com traidores que vendem seu próprio sangue para russos. Silvio entrou em pânico. Terror puro e não adulterado. Se a comissão chegasse, a morte seria uma misericórdia comparada ao que eles fariam com ele. Matem-nos! Silvio gritou para seus guardas, virando-se para correr. Mas James já estava se movendo. No momento em que Silvio virou as costas para fugir, a dinâmica no container de transporte mudou de prisioneiros executados para predadores alfa. James não apenas correu, ele explodiu em movimento. Ele abordou o primeiro guarda, cravando seu ombro no plexo solar do homem com a força de um trem de carga. O rifle do guarda caiu no chão. Antes que o segundo guarda pudesse levantar sua arma, Isabela estava lá. Ela não usou força, ela usou alavancagem. Ela varreu as pernas do guarda, agarrou seu pulso em queda e torceu até o osso estalar, pegando sua arma lateral em um movimento fluido. Bang! Bang! 2 tiros. Ambos os guardas estavam caídos, contorcendo-se em agonia, mas vivos. Isabela não matava a menos que necessário. Uma regra que ela havia adotado para se distinguir dos monstros que ela caçava. Vá! Isabela gritou, jogando a pistola roubada para James. Eu cuidarei da bomba. Você disse que não podia desarmá-la. James gritou, verificando a câmara. Eu menti. Ela sorriu presunçosamente, arrancando o painel do dispositivo. Eu queria ver se você era corajoso o suficiente para morrer comigo. Agora vá pegar o traidor. James olhou para ela por uma fração de segundo, uma mistura de descrença e adoração em seu rosto. Ela o tinha testado e ele havia passado. Ele se virou e correu para fora do container para a noite molhada de chuva. Sylvia estava correndo em direção ao fim do cais, onde uma lancha elegante esperava, seu motor em marcha lenta. Ele estava gritando em seu rádio, exigindo apoio aéreo que não estava vindo. Silvio! A voz de James ecoou sobre o som da chuva. Silvio congelou. Ele se virou, puxando um revólver de cano curto de sua jaqueta. Ele atirou descontroladamente. Uma bala faiscou em um container de transporte a polegadas da cabeça de James, mas James não hesitou. Ele continuou andando, fechando a distância como um exterminador. Fique para trás, Silvio gritou. Eu vou matar você. Você teve 20 anos para me matar, Sil. James disse, sua voz terrivelmente calma. Você não teve coragem, então, e você não as tem agora. A arma de Silvio clicou vazia. Ele a jogou em James em desespero e virou para correr para o barco. Ele deu 3 passos antes que James o pegasse. James agarrou Silvio pelas costas de seu caro casaco de cachemira e o arremessou para trás. Silvio derrapou pelo concreto molhado, colidindo com uma pilha de paletes de madeira. James ficou sobre ele, a chuva colando seu cabelo em seu rosto, parecendo em cada centímetro o amanhecer que ele nasceu para ser. Por quê? James perguntou, a palavra pesada com traição. Nós éramos irmãos. Silvio limpou o sangue de sua boca, olhando para cima com olhos cheios de malícia. Irmãos, não. Eu era sua sombra, Dom. Eu fiz o trabalho sujo enquanto você interpretava o rei nobre. Você queria legitimar a família. Ir direto. Isso é ruim para os negócios. Folk me prometeu a coroa. Volkov te prometeu uma cova, James disse. Ele nunca iria te deixar viver, seu idiota. Não importa. Silvio riu, um som maníaco e quebrado. A bomba explode em 4 minutos. Estamos todos mortos de qualquer maneira. Não aposte nisso. Uma voz chamou. Silvio olhou para além de James. Isabela estava andando pelo cais. Ela segurava o núcleo do detonador em sua mão
um cilindro de fios azuis brilhantes que ela havia arrancado diretamente da máquina. Jinx hackeou o sistema de segurança, Isabela disse, jogando o núcleo na água escura do rio Hudson. A bomba é um peso de papel. O rosto de Silvio desmoronou. Sua alavancagem se foi. Seu exército foi derrotado. Ele estava sozinho com as duas pessoas que ele mais havia errado. Dom, por favor. Silvio se arrastou para trás, sua voz tremendo. Eu posso consertar isso. Eu tenho as contas. Eu tenho os números offshore. Eu posso te dar tudo de volta. James olhou para o homem no chão. Ele lembrou dos jogos de infância, das bebidas compartilhadas, dos anos de confiança. Doeu mais do que o ferimento de bala em seu ombro. Ele levantou a pistola. Sylvia apertou os olhos, choramingando. Clique. James ejetou o carregador e o deixou cair no chão. Ele jogou a arma vazia no peito de Silvio. Eu não vou te matar, Sylvia, James disse friamente. Silvio abriu os olhos, a esperança inundando seu rosto. Obrigado, Dom. Eu sabia. Eu não vou te matar, James interrompeu. Porque você não vale a bala e porque eles querem dizer olá. James se afastou. Das sombras do armazém, 3 figuras emergiram. Brick Bronson, agarrando seu lado, sangrando, mas parecendo furioso. Saul, apoiado em sua bengala com uma expressão sombria, e Jinx rolando sua cadeira de rodas para frente com um sorriso cruel. Eles não estavam mortos. Eles estavam machucados, maltratados e muito, muito zangados. Você disse aos russos para mirar no garoto? Brick rosnou, estalando seus nós nos dedos. Divirta-se, Silvio, James disse, virando as costas para seu ex-amigo. Ele caminhou em direção a Isabela, enquanto os gritos de Silvio começavam a ecoar na noite, rapidamente abafados pelo som das sirenes da polícia se aproximando. Nós precisamos ir, Isabela disse pegando a mão de James. Os policiais estão aqui. Deixe-os vir, James disse parando-a. Eu terminei de correr. James, você é um chefe da máfia. Eles vão te prender, ela sibilou. Não, James sorriu, puxando-a para mais perto. Esta noite eu sou uma vítima de um ataque terrorista russo que, com a ajuda de uma corajosa cidadã anônima, salvou a cidade. A narrativa já está sendo girada. Eu sou dono dos jornais, lembra? Isabela olhou para ele atordoada. Então, lentamente, um sorriso rompeu em seu rosto. Você realmente é um idiota manipulador, ela disse afetuosamente. Eu estou aprendendo com o melhor, ele respondeu. Ele manteve o rosto dela em suas mãos. A chuva caiu ao redor deles, lavando o sangue e a sujeira, deixando apenas a verdade. Você me perguntou antes o que eu sou, James sussurrou. Eu não sou meu pai, mas eu também não sou um santo. Eu sou apenas um homem que não quer passar outro dia sem você. Isso é uma proposta, Don Ritchie. Isabela levantou uma sobrancelha. É uma negociação, ele sorriu. Eu estou oferecendo a você 50% do império, controle total de segurança e meu coração. Não negociável. Isabela fingiu pensar sobre isso. Inclua-lhe aquele carro novo que você me deve e você tem um acordo. James não respondeu com palavras. Ele a beijou. Foi um beijo que provou de chuva, perigo e um futuro que era finalmente verdadeiramente deles. 3 meses depois, o L'Obsidian foi reaberto, mas era diferente. A atmosfera estava mais leve. A equipe sorria mais. James Wright sentou na mesa 4, a seção VIP, mas ele não estava cercado por guardas. Ele estava sentado sozinho lendo um jornal. Uma garçonete se aproximou da mesa. Ela era nova, nervosa, suas mãos tremendo enquanto ela segurava uma garrafa de Chateau Margaux de 1995. Senhor Richie, ela gaguejou. Seu vinho. Enquanto ela servia, sua mão escorregou. Algumas gotas espirraram na toalha de mesa perigosamente perto da manga de James. A garçonete ofegou, aterrorizada. Ela congelou, esperando pela explosão, esperando para ser demitida. James olhou para o derramamento. Então ele olhou para a garota. Está tudo bem, ele disse gentilmente, exibindo um sorriso caloroso.
Acidentes acontecem. Qual é o seu nome? Sophie, senhor. Sophie, James disse, alcançando em seu bolso e tirando uma nota de $100. Fique com o troco e diga ao gerente para te dar o resto da noite de folga. Eu sei. Sophie olhou para ele, com os olhos arregalados. Então correu como se tivesse visto um milagre. Você ficou mole, uma voz disse por trás dele. James se virou. Isabela estava lá. Ela não estava usando um avental. Ela estava usando um deslumbrante vestido de noite verde esmeralda que combinava com seus olhos, com um colar de diamantes que custava mais do que o restaurante inteiro. Ela deslizou para o assento à sua frente, Hannah, irradiando poder e elegância. Ela não era mais o fantasma. Ela era a rainha de Nova York. Eu não fiquei mole, James disse, pegando sua mão e beijando suas juntas. Eu acabei de aprender quem é o verdadeiro chefe. Isabela sorriu, pegando seu copo de vinho. Ao futuro, ela propôs. James brindou seu copo contra o dela. A garçonete que salvou minha vida, ele corrigiu. E a esposa que a governa. Eles beberam. O rei e a rainha do submundo observando a cidade que eles possuíam, sabendo que a única coisa mais forte que o medo era a mulher sentada à mesa. E essa é a história de como um momento de arrogância quase custou a vida de um bilionário e como a mulher que ele humilhou se tornou sua salvação. É um lembrete poderoso de que você nunca deve julgar alguém por seu uniforme ou seu cargo. Abaixo de um exterior humilde pode estar o coração de um guerreiro ou a única pessoa capaz de salvá-lo quando o mundo desmorona. James Ritchie aprendeu que respeito não é exigido, é ganho. E às vezes a pessoa servindo sua comida é a pessoa mais poderosa na sala. Se você gostou deste romance de máfia cheio de reviravoltas, por favor, esmague esse botão de curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. Não se esqueça de se inscrever e clicar no ícone do sino para nunca perder uma nova história. O que você achou da vingança de Isabela? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e eu vejo você no próximo